Carson Gracie nasceu no Rio de Janeiro, em 1933. Filho de Carlos Gracie, Carson Gracie cresceu no tatame acompanhando as aulas e treinos do seu pai e seu tio, Hélio Gracie. Filho mais velho de Carlos Gracie e Carmen, nasceu em 13 de agosto de 1933, e seu primeiro nome foi Eduardo. Como Carlos Gracie estudava a numerologia, resolveu após algum tempo mudar o registro do filho, que passaria a se chamar Carson Gracie. Todos os filhos de Carlos deveriam ter as letras iniciais C ou R, por considerar que a força dessas letras poderia ser transmitida aos filhos. Aos 5 anos participou de seu primeiro campeonato. Em 1950, aos 17 anos, foi campeão carioca de jiu-jitsu. Ainda aos 17 anos, fez sua primeira luta profissional contra o japonês Sakai. Essa luta foi preliminar à luta de Hélio Gracie contra Kimura. Carson pesava 67 kg contra 92 kg do japonês, e mesmo assim a luta acabou terminando em empate. Por ser o mais velho da segunda geração da família Gracie, Carson tinha a responsabilidade natural de ser o novo campeão da família, o que fez com extrema naturalidade. No início da carreira, enfrentou diversos lutadores famosos no Rio de Janeiro, como o capoeirista Cirandinha e Passarito, sempre com diferença de peso acima de 15 kg. A luta contra o capoeirista Cirandinha aconteceu em uma quadra de cimento no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Apesar de seu adversário ser 30 quilos mais pesado, Carson só precisou de 4 minutos para vencê-lo. A estreia de Carson num ringue foi em 11 de março de 1953 em um vale-tudo em pleno estádio Maracanã, e contou com representantes da Academia Gracie, Hélio Vigil, Carson Gracie, João Alberto Barreto e Armando Orietti. Eles enfrentaram o campeão de judô, boxe e luta livre, Passarito. A família aproveitou a atenção para lançar seu novo campeão, Carson Gracie, filho mais velho de Carlos. Criado por Hélio, o garotão logo ganhou fama graças a vitórias sobre valentões da época como Cirandinha, Beleza e Passarito. A luta contra Passarito terminou com empate depois de quase 1 hora. O empate não agradou a Carson, que exigiu uma revanche, mas dessa vez com mudanças nas regras. Dessa vez seriam rounds de meia hora até um dos dois desistir. A luta durou cerca de 2 horas com a vitória de Carson. Após essas vitórias, surgiram dezenas de desafiantes, que foram derrotados 1 a 1 por Carson, entre eles o Leão de Portugal, o armênio Karadagian, o francês Jean Monnier, e o Passarito novamente, sendo esta a terceira luta, um confronto programado para 3 rounds de 10 minutos, onde Passarito desistiu no intervalo de segundo. A violência de seus combates e suas vitórias deram tanto destaque na imprensa, que logo ficou conhecido como Garotão. A genialidade de Carson se mostrava não só em suas lutas, onde quase sempre era o mais leve, mas também em suas atitudes que mostravam a serenidade com que encarava os mais perigosos lutadores. Nas suas primeiras lutas, dormia 15 minutos antes, tamanha era sua tranquilidade. Com o passar do tempo, foi ficando avesso aos treinos duros, e obrigava o Carlos e Hélio a manterem extrema vigilância nos períodos que antecediam as lutas. Uma das instruções de Carlos era que mantivesse abstinência sexual antes das lutas, o que era praticamente impossível, visto seu perfil boêmio e sua fama na cidade. Na Academia Gracie, Valdemar iniciou como roupeiro e faxineiro. Paralelamente, tornou-se aluno do mestre Hélio. Por último, virou sparring, ou seja, o lutador que fazia o papel de adversário nos treinamentos dos lutadores e alunos da academia. Mas o sonho do baiano não previa a continuidade como sparring. Queria ser lutador profissional. Porém, o Hélio não o deixava participar de competições. Como lutou sem autorização dos Gracie, foi expulso da academia. Com o dedo de Carlos Renato novamente em cena, Valdemar passou a treinar na academia de Haroldo Brito. Enquanto isso, o jornalista, também já desligado dos Gracie, propunha uma luta entre o mestre e o antigo discípulo.
Hélio Gracie possuía argumentos fortes para descartar o desafio. Podia alegar a diferença de idade entre ambos, de 17 anos. Poderia até mesmo esnobar, dizendo que somente enfrentava lutador com nome já firmado na praça. Mas falou mais alto, o desejo de dar uma surra no aluno rebelde. Como o confronto tinha pouca significação, pois o famoso Hélio enfrentaria um adversário desconhecido, a luta foi programada para o modesto ginásio da Associação Cristã de Moços, na Lapa. No dia da luta, 24 de maio de 1955. Na verdade, o que parecia ser fácil, até para os jornalistas que cobriam esse tipo de esporte, acabou com Hélio Gracie nocauteado. A luta entrou para a história do Vale Tudo. Com lances dramáticos e sensacionais, teve a duração de 3 horas e 45 minutos, um recorde mundial em se tratando de Vale Tudo. Venceu Valdemar, que aos 25 anos, virou celebridade nacional e ganhou o apelido de Leopardo Negro. A luta que elevou Carson ao nível de ídolo, foi a sequência do capítulo mais dramático vivido pela família Gracie. A derrota de Hélio Gracie para Valdemar Santana. Valdemar Santana praticava a luta livre desde os 18 anos, e começou a treinar com Hélio Gracie aos 21 anos. Porém, após a derrota do tio, Carson se vê obrigado a resgatar a honra da família. A luta aconteceu em 8 de outubro de 1955 no estádio do Maracanãzinho em Rio de Janeiro. Carson e Valdemar lutariam de kimono, e nas regras do jiu-jitsu, pois o Vale Tudo estava proibido na cidade. A luta teria 5 rounds de 10 minutos, e apesar da superioridade técnica de Carson, a luta terminou empatada. A segunda luta entre Carson e Valdemar também foi no Maracanãzinho, e aconteceu em 21 de julho de 1956. Devido à pressão feita e ao sucesso da primeira luta, o chefe de polícia permitiu que a luta fosse um vale tudo sem kimono, e com 6 rounds de 10 minutos. Em 1956, Valdemar Santana voltou a enfrentar Carson Gracie, desta vez em luta livre americana, novamente no Maracanãzinho. Carson, 23 anos, pesou 75,700 kg e Valdemar, 26 anos, pesou 77,800 kg. Valdemar contava com uma musculatura e força física superior, e pressionou Carson no primeiro round. Porém, a supremacia técnica, e os golpes mais precisos de Carson, deixam transparecer que a vitória seria inevitável. Valdemar, já com o rosto inchado, começa a sair do ringue fazendo que a luta fosse repetidamente interrompida. Aos 9 minutos do quarto round, Valdemar e Carson caem do ringue e somente Carson retorna. Com a desistência do Pantera Negra, apelido dado a Valdemar por Hélio Gracie, Carson Gracie conquista o que seria sua mais importante vitória e enfrentaria Valdemar mais 3 vezes, vencendo 2 e empatando uma. Venceu Carson por nocaute técnico no final do quarto round, quando Valdemar sangrava muito, e seu técnico jogou a toalha, encerrando o combate. A vida agitada, e os novos desafios, a fama de Carson atinge tal magnitude, que nos anos 50, foi preso um impostor que entrava nas festas cariocas comendo e bebendo de graça alegando ser Carson Gracie. Em 26 de setembro de 1959, Carson casa-se com Ione de Carvalho, e o acontecimento teve grande destaque na imprensa. O casamento durou somente 1 ano e seria o primeiro dos muitos relacionamentos conturbados de Carson. Na carreira, Carson ainda teria pela frente lutadores, que foram considerados por ele mesmo como os mais difíceis adversários: Ivan Gomes e Euclides Pereira. O sucesso do Vale Tudo já era tamanho no Rio de Janeiro, que em 1958 estreou um programa de lutas na TV chamado Heróis do Ringue. No Nordeste, o Vale Tudo também era conhecido. Ivan Gomes e Euclides Pereira já eram ídolos graças ao programa TV Ring Story, e ambos treinavam diversas modalidades como boxe, judô e até o jiu-jitsu Gracie, através de alunos que aprenderam com Jorge Gracie em suas viagens.
Ivan Gomes e Carson se enfrentaram em 28 de dezembro de 1963, e a luta durou 30 minutos. Foi uma das mais técnicas e violentas do Vale Tudo, com Carson pesando 76 kg e Ivan 98 kg. Pela primeira vez um adversário atingiu o rosto de Carson e Ivan também saiu muito machucado, com o combate terminando empatado. Ivan reconhece a técnica de Carson e, após 3 meses, visita o Rio de Janeiro e faz questão de conhecer a Academia Gracie. Carson acaba ficando amigo de Ivan e o convida para montar uma academia em sociedade no Rio de Janeiro. Foi em 6 de setembro de 1968 em Salvador, no estádio da Fonte Nova, que Carson, com 35 anos, teve sua única derrota. Euclides Pereira era o adversário e já havia empatado com Ivan Gomes e vencido Valdemar Santana, além de ter treinado capoeira, boxe e judô com Takeo Yano. Euclides, pesando 75 kg, foi o único lutador a entrar no ringue pesando menos que Carson. A luta teve 6 rounds, foi muito equilibrada, mas a vitória foi dada a Euclides por pontos, e foi muito contestada por Carson. A princípio, a luta seria decidida somente por desistência ou nocaute, mas um pouco antes da luta, foi adotada a contagem de pontos. Euclides tentou aplicar vários golpes aumentando seu placar, e ao acertar o nariz de Carson, o sangramento impressionou os juízes, que acabaram por dar a vitória a Euclides. A dissidência em 18 de dezembro de 1970, Carson encerrou sua carreira lutando com Valdemar Santana. Afastado dos rings há 5 anos, a luta foi em Brasília e termina empatada. Carson já havia lutado 19 vezes profissionalmente, sendo que somente em 2 delas foram adotadas as regras do jiu-jitsu. Aos 37 anos, após sua incrível trajetória como competidor, muitos pensavam que Carson já teria feito sua contribuição para o mundo das lutas, porém, como característica marcante da família, a superação das expectativas veio como Carson o treinador. A história de Carson como treinador havia começado após sua luta com Ivan Gomes. Os dois abrem uma academia em 1963 em Copacabana. Porém, após um ano, Carson desiste e entra em sociedade em outra academia com Hélio Vigil. Apesar do grande sucesso como lutador, Carson sempre repassava todo o dinheiro de suas bolsas para Hélio Gracie, que administrava a Academia Gracie. Com isso, Carson aos 30 anos não tinha nem carro e nem imóveis. Além disso, gastava muito dinheiro em noitadas e brigas de galo, paixão que manteve até o fim da vida. Em suas academias, os preços eram sempre abaixo das outras academias, e em diversos casos, ele não cobrava mensalidades, quando reconhecia algum talento que não tinha condições de pagar mensalidades. Isso tudo só não o levou à falência graças à sua segunda esposa, Silvia, que conseguia organizar a parte financeira de sua vida. Infelizmente, Silvia morre em um acidente de carro em 1967. Carson casa-se novamente com Maruni. Em outubro de 1950, a Academia Gracie organiza o primeiro campeonato de jiu-jitsu do estado do Rio de Janeiro, mas por problemas de organização e a desistência das academias Augusto Cordeiro de Judô, Azevedo Maia e Academia Fada, o campeonato não é reconhecido pela Federação Metropolitana de Pugilismo. Mesmo assim, o campeonato é realizado entre as academias de Carlos Pereira, a Academia Gracie e um único aluno da Academia Cordeiro. Em junho de 1973, o jiu-jitsu é reconhecido pela Confederação Nacional de Desportos como esporte oficial. Agora a Federação de Jiu-Jitsu da Guanabara podia organizar seus campeonatos oficiais. Em setembro acontece o primeiro campeonato infanto-juvenil com 200 inscritos. Em dezembro do mesmo ano acontece o primeiro campeonato adulto com 130 inscritos, e a presença de 11 academias do Rio de Janeiro e São Paulo. Estava dado o primeiro passo para início das dissidências dentro da família Gracie. Sendo Carson um competidor nato, era natural que as discordâncias com Hélio Gracie aconteceriam. Cabia a Carlos apenas a orientação alimentar e empresarial.
Apesar da união da família em prol do jiu-jitsu, Hélio Gracie sempre privilegiou a hereditariedade, portanto seria natural que quisesse que o posto de novo campeão fosse de seu primogênito de sangue, Rorion. Afinal, Carson era apenas seu sobrinho. Por muito tempo esse desejo de Hélio ficou adormecido, e o talento de Carson não deixava dúvidas. Porém os filhos de Hélio já tinham idade suficiente para tentar buscar seu espaço, e a indisciplina de Carson fizera com que Hélio deixasse cada vez mais Carson à revelia. Os treinos de Carson eram cada vez mais raros, e seus adversários cada vez mais preparados. Para Hélio Gracie, qualquer professor que tentasse abrir uma academia própria para melhorar os rendimentos era considerado traidor. Carlson já havia feito isso, e para piorar a situação, em 1976 no torneio da fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, o melhor aluno de Carson, Sérgio Iris, vence Rorion, primogênito de Hélio. Carson comemorou muito, e a relação com o tio Hélio piorou ainda mais. A Academia Gracie, administrada então por Hélio Gracie, passa a ter uma fama de priorizar os treinos mais graduados somente para os filhos de Hélio. O treinador Carson, assim como Conde Coma e seu tio Hélio, refinou seu jiu-jitsu na sua forma mais pura, usando-o em combates sem regras. Nesses combates, Carson se mostrou completo, pois vencia finalizando com estrangulamentos e chaves, mas também usava o jiu-jitsu como caminho para aplicar socos e chutes, sem com isso sofrer golpes. Apesar dessa experiência única no Vale Tudo, foi no jiu-jitsu esportivo que Carson conquistou sua fama como treinador. Foi na Academia de Niterói que formou seu primeiro faixa preta, Serginho Iris, e a partir disso, sua sede de títulos aumentava cada vez mais. Sempre envolvido em jogos de todos os tipos e brigas de galos, Carson não era como Hélio e Carlos, que tinham o jiu-jitsu como forma de defesa pessoal e ferramenta filosófica de aprimoramento da autossegurança. Para Carson, o jiu-jitsu dava vazão ao seu espírito competidor, e depois que o jiu-jitsu esportivo foi instituído, Carson queria a vitória dos alunos. Alguns afirmam que o jiu-jitsu praticado pelos alunos de Carson era muito limitado e priorizava a força. Isso não é verdade, pois foi graças aos alunos de Carson que os alunos das academias Gracie, Royler Gracie, Royce Gracie, irmãos Machado, Marcelo Bering e Rickson Gracie puderam ter adversários à altura e a motivação para buscar evolução constante. Uma característica que Carson tinha como treinador era aproveitar o potencial do atleta. Se o lutador era bom em estrangulamentos, Carson melhorava-os para que ganhasse as competições. Não fazia questão de melhorar seus pontos fracos, e sim fazer com que os pontos fortes vencessem a competição. Apesar de ter sido um atleta que não apreciava treinos duros, e de ter um estilo de vida caótico, Carson exigia dos alunos o contrário, ou seja, dedicação total nos treinos, sessões de preparo físico intenso, e os famosos desafios Gracie continuaram de outra forma. Como a quantidade de campeonatos na década de 70 ainda era pequeno, seus primeiros faixa pretas como Carlos Rosado, lembra que num dia qualquer sem aviso, Carson trazia algum lutador de outra academia para testar seus próprios, fazendo com que seus alunos estivessem sempre prontos. Grande parte do estilo despojado, e por vezes até mesmo desrespeitoso dos treinos de jiu-jitsu atual são marcas deixadas por Carson. Por outro lado, a obsessão pelo treinamento físico, a busca pela vitória, a qualquer custo são marcas registradas, que o mestre deixou no jiu-jitsu. Durante a década de 70, 80 e parte da década de 90, a equipe de Carson dominou todos os campeonatos. O exército que o Carson Gracie montara era, além de bem treinado, também superior em número, pois suas mensalidades ainda eram as mais baixas e caso o aluno trouxesse títulos, poderia até mesmo ficar isento das mensalidades. Foi o caso de Walid Ismail, que veio de Manaus e morou na academia durante anos. Em troca, trouxe diversos títulos, e talvez um dos mais importantes da década, que foi a vitória de Walid sobre o então já tricampeão do UFC Royce Gracie.
Podemos citar alguns de seus alunos mais importantes como Amaury Bittetti, Murilo Bustamante, Carlão Barreto, de la Riva, Cássio Cardoso, Alan Góes, José Mário Sperry, Bebel Duarte e ídolos mais recentes como Vitor Belfort, Ricardo Arona e Paulão Filho. Como não poderia deixar de acontecer, o sucesso de sua equipe começa a incomodar equipes, como a Grecia e Barra, são montadas com a mesma metodologia para produzir campeões. Curiosamente, o lutador da família, que mais defendeu o nome Grecia, agora era o inimigo a ser vencido pelo tio Hélio, e pelos primos Rickson, Royler e pelo meio-irmão Carlos Gracie Jr. A volta para o Vale Tudo em 1991, aconteceu um desafio público feito na TV por Walid Ismail afirmando que nenhuma modalidade era capaz de vencer o jiu-jitsu. As academias de luta livre aceitaram o desafio e foi montado um time de jiu-jitsu, que incluíam 2 alunos de Carson, Walid e Murilo Bustamante. Carson orientou toda a equipe de jiu-jitsu, e os treinos foram em sua academia. Resultado: 3 vitórias para o jiu-jitsu e 0 para a luta livre. Desafio Luta Livre versus Jiu-Jitsu, 1991. Desprovidos dos membros da família Gracie, inclusive do Rickson, que já residia nos Estados Unidos, coube à nova geração do jiu-jitsu representar a arte no desafio entabulado, quando um grupo liderado por Hugo Duarte invadiu a Copa Nastra de Jiu-Jitsu, revidando a tática usada pelos Gracies. O treinador da equipe de Jiu-Jitsu foi Carson Gracie. Foram escaladas então as seguintes lutas: Walid Ismail, representante Jiu-Jitsu, versus Eugênio Tadeu, representante luta livre. Amaury Bittetti, representante Jiu-Jitsu, versus Marco Ruas, representante luta livre. Fábio Gurgel, representante Jiu-Jitsu, versus Denilson Maia, representante luta livre. Marcelo Bering, representante Jiu-Jitsu, versus Hugo Duarte, representante luta livre. Murilo Bustamante, representante Jiu-Jitsu, versus Marcelo Mendes, representante luta livre. Das lutas marcadas, 2 não ocorreram, já que Marco Ruas desistiu do desafio por bolsa maior oferecida por um evento em Manaus e Marcelo Bering se contundiu, deixando Hugo Duarte desolado com a inexpressiva vitória por WOW. Em 1996, com a explosão do UFC e do Vale Tudo, Carson decide se mudar para Los Angeles. Sua primeira participação em Vale Tudo Internacional foi no primeiro Universal Vale Tudo em Tóquio com a vitória de Walid e Carlão Barreto. Entre os destaques de sua equipe, surge um novo fenômeno de 17 anos. Vitor Belfort. Em 1997, em sua estreia, Vitor vence de forma espetacular Trateligman e Scott Ferroso, ambos mais pesados. Carson vai ao Japão e participa do lendário Pride com Alan Góes, Walid Ismail e Carlão Barreto, mas no Brasil, sua equipe, sem sua liderança carismática, não ia bem. Carlos Gracie teve características de personalidade marcantes, que ajudaram a fundamentar a dinastia Gracie. Uma das principais era o nepotismo, ou seja, o desejo de passar seus conhecimentos e poderes aos herdeiros. Hélio Gracie, criado sob a filosofia de Carlos, excluiu algumas diretrizes, seguiu à risca outras e potencializou algumas. O privilégio com que Hélio tratava os filhos biológicos era uma marca que sempre deixou claro, e foi sendo acentuada conforme o tempo passava. Um comportamento que Hélio adotou também era exigir que os professores da Academia Gracie se mantivessem como empregados a vida toda, na maioria das vezes recebendo salários que não permitiam que sustentassem suas famílias. Carson nunca privilegiou seus filhos e nunca concordou com a atitude do tio. Passa a ser rival declarado de Hélio nas competições devido à atitude protecionista do tio. Porém, sem perceber, comete o mesmo erro que sempre combateu. Como não conseguia transformar todo o seu conhecimento em dinheiro, Carson pagava mal seus atletas e não conseguia manter as contas em dia. Com as bolsas do Pride e o UFC em franca expansão, o time principal de lutadores percebe que a gestão financeira de Carson
Não contemplava o sucesso financeiro, e sim as glórias dentro do ringue. É nessa fase que rompi com Vitor Belfort, um dos mais queridos alunos. Além disso, em abril de 2000, foi criada o que viria a ser uma das maiores equipes de MMA do mundo, a Brazilian Top Team. Formada por Ricardo Libório, Zé Mários Perry e Murilo Bustamante, a BTT atraiu muita atenção pelo quilate dos seus atletas. Alguns meses depois, Paulão Filho também entra para a equipe, deixando Carson furioso, expulsando publicamente os ex-alunos. Sua mágoa era tão grande, que usava camisetas usando trocadilhos com os nomes dos ex-alunos. Tudo isso recheado com seu humor ácido. Algum tempo depois se reconcilia com Vitor Belfort. O único que se mantivera ao lado do mestre seria Walid Ismail. Em 2001, vai para Chicago ajudar o filho Carson Jr. a dar aulas, e consegue formar uma última leva de lutadores. Fruto talvez de sua indisciplina alimentar, adquire diabetes e problemas renais. Filho de Carlos Grecia, idealizador da dieta Grecia, uma dos sistemas alimentares mais importantes do mundo, Carson sempre que ficava doente recorria à dieta do pai, porém nesse momento isso não foi suficiente. É internado e alguns dias depois morre em 1º de fevereiro de 2006. Chegava ao fim a última luta do maior técnico de vale tudo em MMA do mundo.